atividades do seminário teórico. Esse ano nós estamos nos debruçando sobre... Bom, pessoal, boa noite. Vamos estamos abrindo o semestre. O nosso grupo aqui está representando o seminário teórico. Vai fazer a apresentação, um estímulo para a gente conversar. Debruçando sobre... Bom, pessoal, boa noite. Vamos apresentar, mas antes eu queria falar sobre o Pedro. E a Luísa. Não, mas só queria falar do Pedro porque o Pedro ninguém conhece. Ah, tá. O Pedro está em Paris, está na França, não está bem em Paris, está no interior. Mas ele começou, quando ele começou o curso, ele teve uma possibilidade de... Então, ele faz da Europa o curso. Mas é uma pessoa que vale a pena conhecer. Acho legal que hoje ele tem uma parte aqui. Tá? O William vai explicar como é que nós vamos funcionar. Isso. Não é esse. É esse ou é esse? Qual o microfone que eu falo? Pode falar uma coisa aqui. Tá. Bom, o Oswaldo já introduziu, né? E o nosso grupo é bem grande, é que aqui alguns só que vão apresentar, mas o trabalho foi todo em conjunto. E parte desse grupo se reúne há muito tempo, há muitos anos, de maneira que a gente tem muita intimidade, muita transferência de trabalho. E todos, assim, eu propus, todos se animaram em contribuir com algum trabalho, de fazer essa apresentação, cada um no seu estilo vai trazer aqui, né? Embora alguns participantes apresentarão, a construção foi toda, o grupo todo, e cada trabalho foi escrito a partir de pontos do texto, dos 2 capítulos, onde cada um foi fisgado em algum ponto, e fez a partir daquele articulou com a sua prática ou com a atualidade, né? Foi uma coisa assim, bem autoral. Então, o Pedro que está ali na tela, ele mora em Paris e vai nos falar sobre o capítulo 5, A Horda Selvagem, sobre os inícios do movimento psicanalítico. Mas ele vai falar mais precisamente as reflexões que ele fez e que eu, de antemão, já digo que são muito interessantes. O Tiago Ferreira Messena, Tiago, vai falar sobre os pontos que para ele saltaram os olhos, as neuroses de guerra, articulando com os momentos sombrios que vivemos, não somente na política internacional, mas aqui na guerra urbana que não cessa e que insistimos em não enxergar. A Vera Rus nos convida a refletir com ela sobre o tema do racismo, que aparece nesses capítulos de forma um tanto camuflada, mas que ela traz à tona. E depois, alguns integrantes, corajosamente, generosamente, nos trarão vinhetas clínicas e as relacionarão com os capítulos. A Luciana Nagossian, a Luísa Sá, que também estava aqui em São Paulo, mas que por uma questão familiar de trabalho, foi para o Chile. Então, ela vai falar a partir de Santiago, no Chile. E a Luciana Legei, que vocês já devem conhecer, também vai trazer as reflexões dela e articulando com uma vinheta, um recorte. Então, os trabalhos vão ser lidos, então eu chamo aqui o Pedro para iniciar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Oi, gente. Muito obrigado
por esse espaço, enfim, por essa acolhida. Eu integro o grupo tem mais 2 anos, mas são poucos os integrantes que eu conheço pessoalmente, infelizmente. E hoje eu estou contente de ver mais carinhos. Enfim. E o que eu tinha para falar, quer dizer, que eu tenho para falar sobre o livro do Mezan, sobre o 5º capítulo, eu tenho uma formação, entre outras coisas, em filosofia. E eu tenho um certo hábito de trabalho com texto que é muito diferente na filosofia e na psicanálise, né? Porque o que está em jogo são coisas diferentes. E o Renato Mezan, ele é um cara que transita entre as duas áreas, embora eu desconheça o trabalho dele estritamente de filosofia, mas eu digo que ele transita porque ele fez a formação dele de pós-graduação na filosofia da USP, né? Foi orientado na Marilhão. E quando eu peguei o livro para ler, e eu me deparei com um capítulo documental, porque o 5º capítulo é o capítulo em que ele comenta, agora eu não sei o número de cabeça, mas são o que? São 10 extratos da correspondência do Freud, com mais uns 5 extratos da correspondência dos discípulos. E eu olhei para aquilo e falei, ai meu Deus do céu, qual a chance disso não ser chato, né? Porque um cara que vem da filosofia da USP, fazendo comentários de coisa documental, vai ser muito chato. E eu estava muito errado. Eu fiquei muito contente de estar errado, porque, para mim, enfim, como a gente combinou, né, Lilian? A gente não vai dar aula do livro, todo mundo lê o livro. Mas o que fica patente é que, assim, entre o comentário e a exegese, ele fornece uma verdadeira linha de interpretação, porque ele conecta esses fragmentos com fios clínicos, com fios da história da psicanálise, mas ele faz com que esses fragmentos... É muito interessante e é brilhante mesmo o trabalho que ele faz, porque com muito pouco, né, os fragmentos são mínimos, as cartas são pequenas, mas ele mostra, ele faz aquilo falar de uma dada maneira que a costura é realmente sem... como é que se chama? Sem arremate, enfim, ela é completamente fluida, né? Não tem... e o que eu achei que a gente poderia fazer, e foi a minha sugestão para o grupo, era que a gente, então, já que somos um grupo de supervisão, né, que a gente emprestasse do Mezan esse método de vinhetas quase, né? Porque ali no capítulo as correspondências funcionam quase como vinhetas. Que a gente se emprestasse do Mezan esse método de vinhetas costuradas com reflexões teóricas e com o esclarecimento da evolução de uma teoria, e que a gente apresentasse, então, alguns casos que a gente selecionou, que nos foram narrados. Eu não vou me arriscar a falar, porque tem nome que troca, tem não sei o que, esse eu vou falar o nome que não trocou, então não vou falar. Que foram, para o nosso trabalho do grupo de supervisão, emblemáticos. E a última, talvez última coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que eu de certa maneira, no seu lugar, com muita humildade, eu me identifico com o Mezan, que fez essa transição da filosofia para a psicanálise, e eu, às vezes, questiono, às vezes, sempre questiono a minha prática, a minha maneira de estudar, mas será que isso que eu estou fazendo é psicanálise? Ou será que eu estou aqui enquanto filósofo, lendo um texto, lendo uma teoria e fazendo
a minha reconstituição desse sistema. E no trabalho do Mezan fica muito claro que, claro, muito bem, o rigor teórico está ali, o respeito ao texto está ali, tudo o que, em certa medida, caracterizaria ou seria típico do trabalho que se faz em filosofia. Mas é um trabalho de outra natureza, porque no trabalho que ele faz existe sempre uma bússola clínica, né? Nada ali é dito que não tenha um papel na economia clínica e na economia psíquica do que está sendo discutido. Então, para mim, pessoalmente, uma das muitas coisas que esse capítulo, número 5, da Horta Selvagem, me trouxe foi essa clareza da distinção de um trabalho em psicanálise e de um trabalho em filosofia, que em psicanálise você pode ter rigor, você pode ter documento, você pode ter quase paleografia, porque são cartas que têm mais de 100 anos, mas se aquilo não estiver conectado ao vivo, se aquilo não estiver vivo e não estiver falando como algo vivo, não é do nosso interesse colocar. E ele mantém essa bússola de uma maneira que eu acho muito louvável. Então, de novo, queria agradecer a oportunidade de lidar com esse texto. Legal, Pedro. Então, eu chamo agora o Tiago para falar. Falar aqui não. Bom, boa noite. Eu acho que. Não vai segurar mais. Desculpa. Quer pegar esse? Talvez. Porque eu escuto bem. Então, eu acho que todos perceberam, né, que desses dois capítulos, o capítulo 5, de alguma forma, ele tem uma estrutura diferente, né, que ele tem esse aspecto muito epistolar, né, das trocas, né, das cartas, falando ali das figuras dentro da psicanálise. Já o capítulo 6, ele volta um pouco, né, talvez a estrutura dos capítulos anteriores. Esse tema da neurose de guerra, acho que me pegou um pouco especialmente, também até, né, eu venho das relações internacionais, vamos dizer assim, né, que é um tema, guerra e paz é um tema muito, né, muito presente. Então, basicamente, eu proponho duas questões que buscam relacionar esse tema das neuroses de guerra com os nossos tempos atuais. Eu tinha pensado em falar, mas eu acho melhor ler. Então, assim, acho que é importante também até contextualizar o próprio capítulo 6, porque ele, né, o Mezan, ele propõe uma rota, né? Primeiro ele fala do contexto histórico, né, do pano de fundo das ideias. Ele está falando desse período de 1919 e 1923, que é um período muito intenso, né, mundialmente. Um segundo ponto que ele coloca é essa descrição da era dos debates, vamos dizer assim, entre expoentes da psicanálise. Aí ele fala do estado da psicanálise ao final da Primeira Guerra e, por fim, aí sim, uma discussão das neuroses de guerra, que é o tema, basicamente, né, do que eu vou falar daqui em diante. Então, assim, ele pontua, abre aspas, que alguns elementos desse período podem ser ressaltados. Quando ele se inicia, o tema do momento é a questão do trauma, tornada premente pelas neuroses de guerra que afetam milhares de combatentes dos dois lados das trincheiras, e da discussão sobre elas, questões cruciais para o desenvolvimento da psicanálise nos anos seguintes. Aí eu faço um recorte, porque, né, quando essas neuroses de guerra, a gente está falando dos combatentes que iam para o fronte, né, enfim, e aí voltavam, e aí os psicanalistas, à época, lidando com isso, vão elaborar, né, os seus conceitos, e a guerra para a gente, esse modelo de guerra é um modelo relativamente distante, né, as nossas últimas guerras datam do século XIX, né, porque eu pareço, mas o Brasil é um país
mundialmente, globalmente, relativamente pacífico nas suas fronteiras. Você olha outras fronteiras pelo mundo, fronteiras muito mais na Ásia, na Europa, na própria América. Então, de fato, essa guerra internacional não é um traço nosso, mas a gente vem sendo atravessado por esses conflitos, né? Estimativas, por exemplo, do conflito Rússia e Ucrânia são de 200 mil soldados mortos. As estatísticas aéreas são um pouco complicadas, porque tem também uma questão da guerra da comunicação, enfim, mas as estimativas giram em torno disso. No próprio conflito Israel-Palestina, já são mais de 40 mil mortos, aí em mais de 9 meses de conflito, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante lembrar isso, e aí esse tema também vem, acho que um pouco também inspirado até por discussões no próprio âmbito do Converse, que fala de uma violência urbana, né, de uma agressividade urbana, né, que perpassa o nosso dia a dia, mas é importante lembrar que o Brasil registrou mais de 47 mil assassinatos em 2021, 10,4% do total mundial. Em homicídios per capita, tem 22,38 mortes a cada 100 mil habitantes, quase 4 vezes mais do que a média global. O Brasil lidera o ranking mundial de homicídios em números absolutos. Então, quando a gente fala de mais de 45 mil pessoas, é isso. Em 5 anos, a gente tem uma guerra da Ucrânia. A gente tem uma guerra, né? E aí, eu acho que veio muito também, né, quando que o Mezan fala... ele fala, né, que os psicanalistas não poderiam ficar insensíveis ao que aconteceu na época do fim ali da Primeira Guerra, e eles vão desenvolver isso. Quando eu li isso, me lembrou muito o Hélio Pellegrino, né, que ali na década de 80 vai tentar aplicar a psicanálise para tentar entender, né, as nossas dinâmicas aí de delinquência e tudo mais. Mas o que o Mezan coloca, abre aspas, a ideia de que o desprazer envolvido num conflito funcione como um trauma elementar em escala reduzida, pois é isso que Freud está sugerindo, vai abrir a possibilidade de reconsiderar o conjunto da psicopatologia à luz de um novo conceito de trauma. E aí a pergunta, essa primeira pergunta que me veio, né, qual seria assim a marca das nossas neuroses hoje, que são de alguma forma, não fruto, mas que tem relação com essa guerra que nós, que não estamos num fronte de guerra internacional, mas estamos no meio de uma guerra urbana, onde a gente sai com medo de tomar um tiro. Em São Paulo, até isso é um pouco mais tranquilo, a gente tem números aí de cidades europeias, até em termos, né, de homicídio, mas quando a gente abre um pouco mais o leque, e a gente vai até para as periferias também, a gente, né, o que é viver assim, né, com medo de morrer, com medo de tomar um tiro, né, de saber que a qualquer momento, e principalmente também até no momento também que no Brasil a gente está ampliando o acesso a armas, a gente não está reduzindo, embora nos últimos anos tenha sido até, né, tem se tentado alterar esse sentido de mais armas, né, na rua. Então é isso, qual seria assim a marca das nossas neuroses hoje, tradutoras das nossas guerras e traumas, interrogação, à la brasileira. E aí uma segunda questão, que eu acho que de alguma forma amarra com o que o Pedro trouxe, né, desse aspecto epistolar do capítulo 5, e dessas dinâmicas entre os expoentes, né, psicanalistas. O Mezan contextualiza as contribuições de Abraham e Ferenczi em seus pontos de contato e diferenças. Em suas palavras, abre aspas, a impressão com que o leitor fica é que esses discípulos estão mais interessados em mostrar que a psicanálise instituída é verdadeira e que as neuroses de guerra não abalam esse edifício, enquanto Freud, que não tem a menor dúvida sobre o ponto, está mais disponível para desinstituir o instituído, e com isso avançar, mesmo que num rumo mais obscuro, que eu acho que fica muito patente no capítulo, né, porque o Mezan trabalha essa dinâmica da origem, né, da gênese, né, da psicanálise e dos autores que de alguma forma saíram, se afastaram do Freud, como Jung e o próprio Adler. E ele chega até a falar que contribuições que esses dois fizeram, de alguma forma o Freud depois vai atingir, né? Mas aí nesse capítulo 6, ele também fala de uma outra forma do Ferenczi e do Abraham, né? Ele chama eles, né, de talentos, que ali de alguma forma conservam aquilo que o Freud, né, trazia,
enquanto o gênio, aí, entre aspas também, o próprio Mesa usa esses termos, o gênio vai lá e tem ali uma liberdade para propor algo novo, né? No caso, o que esses tempos né, permitem, que é o conceito de pulsão de morte, que ele vai chegar só além do psicose, né, do prazer. Ele já tinha trazido isso nesse prefácio do capítulo de A Psicanálise e as Neuroses de Guerra, de 1919. Então, assim, é interessante porque ao mesmo tempo que Mesa anteriormente descreve as origens da psicanálise como um afastamento de Freud de figuras como Jung e Adler, questionadoras de alguns de seus pressupostos, aqui Mesa propõe um sentido diverso, enquanto talentos como Ferez e Abraham mantêm pressupostos freudianos nas suas compreensões do fenômeno traumático, baseados em temas como sexualidade e narcisismo, o gênio, entre aspas, no caso Freud, avança e propõe que as neuroses de guerra não caberiam em suas formulações até então, o que levaria à elaboração do conceito de pulsão de morte, principalmente a partir de Além do Princípio do Prazer, inovação da metapsicologia, que se anunciava no prefácio de 1919. E aí a segunda questão, se caberia, assim, uma provocação sobre como e quando inovar em psicanálise, né? Quando avançar além daquele conhecimento que já está ali de alguma forma estabelecido. E eu acho que esses capítulos, eles trazem isso, 5, né, ele de alguma forma introduz, e o 6 vai realmente na origem, porque aí o Mesa faz uma discussão teórica de como os conceitos vão se desenrolando ao longo do tempo em função das figuras que estão envolvidas nesse esforço, né? Acho que é isso. Eu acho legal eles falarem e depois a gente abre. Né? O que vocês acham? Então, a Vera, agora eu chamo a Vera. Também se eu consigo colocar aqui. Eu estou com aqui também. Dá para ouvir? Tá, então beleza. Eu só vou pedir para parar de gravar, tá? Por favor. A psicanálise. Gostei muito, obrigado. Você nem dormiu? Nem dormi. Não, eu fiquei ligadaço. Foi ótimo. É fácil dormir. Não, foi muito bom, Vera. Obrigado, gente. Essa conversa do prontuário, em que momento surgiu? Ele já tinha tido acesso antes ou foi a primeira vez com o teu apoio que ele pôde ler? Como, se você puder, conta um pouquinho mais. Eu acho que foi algo dele mesmo, né? Não veio a partir do trabalho que eu estava fazendo com ele. Eu acho que era justamente até uma repetição dele, né? De reclamar, de solicitar, né? Por isso que eu toda vez que eu via Tampar e fingir que não vê, né? Uma guerra urbana com números assim astronômicos de assassinatos, de crimes, muito mais do que qualquer guerra, e fica por isso mesmo esse silêncio, né? Só até complementando, eu acho que a gente tem sintomas. A gente tem esses. A questão é que talvez a gente ainda não identificou, mas que tem, porque não é normal. E eu, assim, viver num lugar quem foi assistir a peça, que a Lud foi a psicanalista que orientou, coordenou, a Cena Ouro, era exatamente isso, né? Quer dizer, dava muito disso também. Eu me identifiquei com alguns personagens ali, saí muito incomodada. E é isso, né? Acho que a gente fecha o olho mesmo.
eu estava lembrando hoje do que a gente tinha discutido antes no grupo, cada um apresentou a sua ideia antes, e eu lembrei muito de você hoje, Tiago, por causa do genocídio indígena, né, que viralizou na rede social, não sei se todo mundo viu, a matança de indígenas por forças milicianas no Mato Grosso, né? E troca de tiros, uma coisa horrorosa, horrorosa, quer dizer, uma coisa tipo a guerra de verdade, né? Se alguém duvidava que temos guerra, essa questão estava colocada. E eu lembrei muito das estatísticas que você apresentou, que a gente ficou meio impactado com os números, que normalmente em psicanálise a gente não trabalha com número, mas nessa hora, quando traz o número, é muito chocante. E fiquei pensando, será que esses números ainda não estão subdimensionados? Quer dizer, o quanto será que genocídios como esses que estão acontecendo agora e que, se as pessoas aqui não viram, eu acho que vale a pena ver, vale a pena encarar isso, porque as forças nacionais de segurança estão lá e ficaram paradas olhando, certo? Os milicianos dar tiro por fogo. Então, é um negócio da ordem do horror mesmo, quando você para olhar. Eu acho que não dá para ser psicanalista fora do mundo. Né? Eu acho que faz parte da nossa vida, principalmente a nossa, e ainda mais aqui no HC. Né? Eu acho que isso traz cotidianamente para a gente com esses pacientes que chegam até nós, porque eles estão na guerra. Mais alguém quer fazer algum comentário? Aqui na... Alguém quer fazer algum comentário? Aí no Zoom não. Fala alguma coisa, Zolt. Zomador, que é isso? Tão eloquente. Então, parabéns. Eu fico emocionado. As apresentações, eu acompanho também nesses casos. Sabe que é novo no grupo. É sempre isso. Eu acho que a gente aqui tem uma oportunidade impressionante de ir além. Né? Essas coisas que foram ressaltadas, eu acho que a psicanálise tem essas ferramentas, esses instrumentos, que permite que a gente possa enfrentar essas questões que dizem respeito a gente. E a clínica é isso, é esse contato, essa aproximação, vocês estabelecerem, né? Isso não é uma coisa comum, não é uma coisa do filósofo em seu gabinete, nem do estudioso da psicanálise. Né? Uma experiência que aqui a gente se aproxima bastante. Né? O cotidiano da clínica que a gente se exerce aqui. Né? Eu achei demais ver o grupo trazendo esses momentos que eu conheço bem. Eu acho que tem colegas que estão começando aqui, né? Eu acho que se interessar por psicanálise é se aproximar e ter mais dados e mais ferramentas para lidar com coisas da condição humana super difíceis, né? Sofrimentos que são, para alguns de nós, as nossas bolhas, são inimagináveis. Né? Mas a mãe da Cecília, né? É muito impressionante que ela consegue, né? Apoiada na sua escuta, elaborar
surpreende. Esses momentos aqui para mim são muito valiosos, dão um sentido assim, isso que a gente faz, com esse esforço de transmitir, de mobilizar essas questões. Né? Tenho pensado assim que nós, como um grupo de psicanalistas aqui, né, no meio que é médico, a gente tem um papel muito grande. Pensado bastante, com a Vera a gente conversa, e a medicina que tem a proximidade e acesso a isso faz tão pouco, quer logo aliviar sofrimentos, quer logo melhorar o diagnóstico, o remédio. A gente consegue ficar ouvindo um pouco mais, um pouco além, mas acho pesado também. Pedro, né? Fala, Pedro. Dormiu. Eu não consigo me impedir. Não, e aí eu escuto o Oswaldo falando, então vocês falando. Não, eu queria destacar a singularidade do nosso grupo enfim, fazer um elogio a essa condição da psicanálise brasileira, porque assim como lá no capítulo 6, né, fica claro que até antes da lei do princípio do prazer, a psicanálise era maravilhosa, né? O sistema fechado funciona, que beleza, né? Depois da pulsão de morte, o buraco começa a ficar um pouco mais embaixo. E o Mesamo, agora eu não sei se é no capítulo 6, se eu falei, mas ele fala isso em algum lugar do livro. Ele sempre faz uma reflexão assim, por que o Winnicott teoriza do jeito que teoriza? E aí ele não nega uma hipótese, que ele também não toma como verdade, ele não nega uma hipótese. Bom, porque numa sociedade em que há um enorme tabu com a saúde mental, o paciente chega ao serviço de cuidado de saúde mental é um paciente que está, via de regra, num estado mais complicado, né? Que é o que acontece, né, no capítulo 6. Você passa a ter casos mais complicados, talvez, arriscando, né, um chute, mas talvez por essa nossa característica pelo nosso estado de guerra, né, que é um estado de guerra. Depois que você vê os números que o Thiago coloca, você fala, bom, tudo bem, não dá para negar um estado de guerra, né? Não é a guerra da Ucrânia, não é a guerra de Israel, mas cada guerra, como diz o Tolstói, cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira, né? E me espanta, a cada vez que eu escuto vocês, o quanto a nossa psicanálise é avançada, porque aqui na França eu faço parte de uma associação para frentex, assim, não é uma associação careta. Eu adoro essa palavra para frentex, porque via de regra só gente que não é para frentex diz para frentex. Mas, e é uma associação bacana, assim, mas quando você vive, cresce, estuda, trabalha num lugar em que as categorias um pouco mais estanques, assim, elas mais ou menos funcionam, é muito difícil você entender que isso tudo é uma abstração, né? E uma das melhores coisas de nascido, crescido, estudado no Brasil, é de saída saber que essa história de categorias isso é uma grande ficção. Pode ajudar a pensar, né? Isso aqui é amarelo, isso aqui é vermelho, mas na verdade o mundo é laranja e, enfim, os tons intermediários. A Vera falou um negócio que, quando ela falou, eu falei, mas nunca, jamais alguém falaria isso na minha associação. Ela falou assim, porque a gente aqui é esquisito, né? Eu, como médica, já era uma médica esquisita, e aí vim parar aqui
no lugar dos esquisitos. Pô, tem uma porrada de médico lá no Cercle. Nenhum deles se acha esquisito. Né? Ninguém ali se acha esquisito. Eu agora vou começar um grupo de trabalho, porque a gente tem enfim, não chega a ser um cartel, é uma coisa parecida quase parecida com cartel, mas não é bem. Porque a gente conseguiu descobrir assim, a banda podre do Cercle Freudien, a gente se identificou, que, claro, começa na área de fumantes, né? Para descobrir. Descobriu a banda podre, descobriu 3, 4 que fala assim, pô, vocês também acham isso tudo um saco? Sim! Então a gente criou um grupo que é um grupo assim de gente que se acha esquisito, tá entendendo? Mas isso é o seguinte, isso é a ponta de lança da ponta de lança de gente que entrou na psicanálise, que tomou tanta droga no maio de 68, e nisso eu já denunciei a idade dos meus colegas, né? Porque se estavam se drogando em mais de 68 é porque nasceram no fim da década de 40. Tomaram tanta droga no mais de 68 que bateram o motor e aí precisaram procurar alguma coisa na vida e procurar a psicanálise. É o pessoal mais legal do Cercle. Essas pessoas agora estão assim, de repente a gente é um pouco esquisito. Então é incrível, porque conversar com vocês, para mim, é um pouco uma janela com o futuro. É maravilhoso. Parece assim que é uma coisa de ficção científica. Eu escuto vocês falando e falo, no futuro a psicanálise vai ser assim, daqui a 50 anos a França vai chegar lá. Eu me sinto trapaceando, porque depois eu vou para o Cercle, aí eu falo um monte de coisa que eu escuto aqui, as pessoas falam, nossa, mas a psicanálise brasileira é muito avançada, mas é porque eu fico fazendo tráfico de coisa que eu estudo. Mas talvez, claro, né, como toda elaboração psíquica, se a nossa pode ir mais longe, é porque o material traumático sobre o qual ela se baseia, ele tem uma intensidade de sofrimento que é diferente também. Mas a gente se diverte também, a gente trabalha também. Deverinha, o que a Vera está falando que eu não escutei? Escutei que a Vera falou, mas não escutei o que ela falou. Não, eu falei, tinha um detalhe que são 3 da manhã aí. A rigor eu estou no futuro, né? Você está exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Peraí, que o microfone. Eu fiquei surpresa de ouvir você falar, Pedro, porque esse fim de semana eu estive com a Isildinha Nogueira e ela me contou a experiência dela na França, nos anos 80, né? Ela ficou lá 4 anos, de 84 a 88. Chegou lá uma mulher negra brasileira, foi apresentada a Sueli Ronick, acho que apresentou ela para o Guattari, e ela foi para Laborde e ela contou uma história aí maravilhosa, né? Eu fiquei ouvindo ela falar. E é muito diferente disso que você está falando, né? Como se a França tivesse regredido, é isso? Não, mas estagnou, né? Mas estagnou. Quando eu vim para cá, a Sueli é uma pessoa a quem eu devo, inclusive, a minha entrada nesse grupo. Mas eu fui aluno dela há muito tempo, enfim. A gente segue em contato muito. Quando eu vim para cá, a Sueli deu um ataque histérico comigo. Ela falou, mas de jeito nenhum que você está indo para a França, as novas formas do pensamento. Mas não era isso, não estava indo atrás de novas formas do pensamento. Mas aqui é que eu entendi o que ela estava falando. Porque quando a Sueli falou que as novas formas do pensamento estavam no Paraguai, a rigor, o que eu respondi para ela, falou assim, é engraçado, porque o teu namorado também está no Paraguai, né? Que coincidência. Mas mas depois eu entendi o que ela está falando. E eu acho que ela tem razão. Nos anos 80, aqui acho que teve... E o Guattari já chamava os anos 80 dos anos de inverno, né? Porque para quem viveu os anos 60, aparentemente os anos 80 foram uma chatice. Mas para quem só viveu os 80
como é o caso de muita gente que eu conheço, os anos 80 foram o máximo, porque comparado aos 90 e aos 2000, os anos 90 foram engraçados também, né? Que foi o fim da festa. Tava todo mundo bêbado, mas os anos 80 tinham uma confluência de um forte movimento social, com uma forte intelectualidade, com uma... não dá para falar de miscigenação no sentido que se fala no Brasil, mas com uma mistura de pessoas de vários campos. E hoje eu tenho a impressão, inclusive a ascensão da extrema-direita é isso, a extrema-direita não fez nada outro que capturar pessoas que são trabalhadores, que são de classe trabalhadora, não é uma coisa de elite, não é nada disso, mas que se sentem esquecidas, quer dizer, que não estão mais engajadas em nada, nem no movimento de igreja que faz trabalho social, nem no movimento de esquerda ligado a movimentos de trabalhadores e direitos, nem porcaria nenhuma. Então, eles se sentem assim, a lata do lixo é a lata do lixo. E é isso, é uma situação de pulsão de morte, como diz lá o Mezan, dizendo que antes tratava-se de desligar energias. Aliás, é daí que vem o nome também da psicanálise, porque a análise literalmente é botar abaixo. Enquanto você não tinha pulsão de morte, o trabalho era de desligar coisas que estavam presas em circuitos. Aí depois o cara descobriu que a energia livre sozinha é perigosa também, né? Uma energia não ligada é perigosa, você tem que construir coisa. E hoje eu acho que é nesse sentido que acontece. Por isso que está esse marasmo, porque é um marasmo. Pedro e todos, a gente agradece muito, mas não saiam daí, ninguém desliga agora. Temos uma... Já você, nesta data querida, muita felicidades, muitos anos de vida. Nesta data querida, Muita felicidade, muitos anos de vida. Amém, meus Pega aí, abre lá. Vai lá. Tem espumante também. Já que a gente é esquisito mesmo, nós vamos tomar espumante no Eu copo vou de tomar. plástico. Quem não bebe vai ficar tremendo sem espumante. Dançou. Eu vou ler você. Muito obrigada. Parabéns. Gente, que vocês estão levantando a mão nessa zona, ninguém vai ouvir. Aí tá alto aí, né? Acho que estava tentando mandar figurinha e ficou pondo a mão. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Osvaldo, parabéns. Beijo. Tchau. Beijo, pessoal. Parabéns. Tchau. Beijo. Felicidades. Tchau, Osvaldo. Um beijo, um abraço. Tchau, todo mundo. Beberemos um espumante, um champanhe em algum momento, em algum lugar.